Olá, eu sou a professora Vanessa Simon. Hoje nós vamos começar estudando a unidade 1. A unidade 1 é o tema mais amplo, né? Planejamento estratégico propriamente dito. Essa disciplina é uma disciplina que ela é muito rica em conceitos. Tem muitos conceitos ao longo de todo o processo, porque ela é um processo, né? Então, ao longo do curso dela, vários conceitos vão sendo assimilados aí nesse processo maior. Então, é preciso que a gente entenda cada um desses processos e o conceito que está por trás disso, para que a gente consiga formular aí uma noção geral sobre planejamento estratégico. Então, a gente vai tratar, por exemplo, dos 5 P's, ou seja, as 5 formas de se encarar a estratégia, que é um conceito do Mintzberg. Vamos falar também do planejamento, dos níveis de planejamento, né? Onde é que ocorre esse planejamento? A mesma coisa com as estratégias, né? Os níveis, a gente vai detalhar essa questão da estratégia também, falar de planejamento estratégico propriamente dito e das fases aí para se construir esse processo maior de planejamento estratégico, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é estratégia? Então, estratégia é um conceito muito amplo. E também não se tem um consenso, um conceito absoluto, um conceito pronto, um conceito único. Estratégia é um conceito que vai sendo modificado ao longo do tempo. Ao longo da medida que os pesquisadores vão estudando a respeito, vão descobrindo novas frentes, vão aplicando, vão tendo esse retorno, vão fazendo alterações. Então, cada autor, ao longo do tempo, conforme as suas pesquisas e sua escola teórica, vai mudando esse conceito de estratégia. Vamos ver alguns só para a gente se situar. Nos anos 60, o Igor Ansoff. Esse é um nome que vocês vão, quem for trabalhar com estratégia, vai ouvir bastante, porque ele foi um dos pioneiros no sentido de sistematizar isso tudo, e ele cria, inclusive, a matriz Ansoff, que vai tratar do planejamento, da estratégia como uma expansão, como diversificação empresarial a partir da tomada de decisão. Então, ele começa a tratar de estratégia de uma forma mais consistente através da matriz. Depois, nos anos 70, vem o Mintzberg, Henry Mintzberg, e ele até hoje escreve bastante a respeito de estratégia, mas ele trouxe o que a gente vai estudar daqui a pouco, que são os 5 P's, ou seja, as 5 formas de entender a estratégia, né? E como que a gente percebe ela na prática. Então, nos anos 60, o nome mais forte foi o Ansoff, nos anos 70, o Mintzberg. Depois veio Porter, Michael Porter, e aí vocês vão ouvir falar do Porter em várias frentes, não só na estratégia, mas é muito forte na estratégia, que ele vai trazer as 5 forças competitivas, que a gente também vai ver um pouquinho mais à frente, né, que vai falar de como tirar vantagem competitiva através aí de uma análise das 5 forças que ele elenca. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E depois vieram para Halad e Hamel, que vem falar de uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente entende a organização pelo serviço que ela presta ou pelo produto, né, que ela produz. E eles vêm falar do que eles chamam de core competences, ou seja, as competências essenciais, que é aquilo que é a ideia principal da organização, né? O que ela faz na essência, né? Abrindo mão, então, de algumas outras coisas que não agregam tanto àquela competência principal da organização. Então, aí só trouxe alguns autores, de nomes que vocês vão ouvir falar dentro da estratégia, para saber que a estratégia, então, não tem esse conceito pleno, esse conceito absoluto. Ela vai sendo modificada e vejam, novas informações vão sendo agregadas a ela, fazendo com que ela tenha aí uma configuração distinta. Mas vamos entender de onde vem a estratégia. A origem do pensamento estratégico é militar.
era como os generais, os coronéis, enfim, pensavam a guerra. Então eles pensavam, bom, se nós vamos enfrentar, né, o nosso inimigo num determinado campo, né, esse campo é longe, é perto de onde nós estamos, vai precisar de mais soldados ou mais tanques, alimento para esses soldados, vestimentas para esses soldados, munição para esses tanques, combustível para esses tanques. Então, ao pensar tudo isso, vamos atacar de dia, vamos atacar de noite, né? Então, ao refletir sobre tudo isso e tentar montar essa forma de ação, eles estavam pensando numa estratégia de ataque, uma estratégia de combater o inimigo. E é daí que vem a origem do termo estratégia, né? É verificar esse caminho que vai levar à vitória no caso da guerra. E aí, a gente pode associar, então, dentro das organizações, né? Como que isso é direcionado para as organizações? A gente vai dizer, então, que estratégia é um caminho ou maneira ou ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora, as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente, onde estão os fatores não controláveis. Vamos tentar entender um pouco desse conceito que está no caderno de vocês, tá? Então, estratégia é um caminho, é uma forma de nós atingirmos um objetivo que vai ser traçado, que vai ser definido. Então, sempre que a gente pensar em estratégia, a gente vai associar a esse caminho para alcançar, como está dito no conceito. Então, um caminho adequado para alcançar metas, desafios e objetivos. E a gente depois vai detalhar cada um deles, tá? Então, como que a gente quer ser a maior empresa do ano? Como é que nós vamos atingir esse objetivo de ser a maior empresa do ano? Quando a gente pensa este caminho, a gente está pensando na estratégia. E olha, aí está associado com posicionamento. Então, se eu quero ser a melhor empresa do ano, este é o meu posicionamento, a melhor do ano no meu setor, ou pela qualidade do meu serviço, ou pelo preço do meu serviço, né? Ou pelo produto ou serviço que eu presto. Então, eu vou me posicionar perante o mercado e, feito isso, como é que eu vou conseguir atingir os objetivos a que eu me proponho? Aí eu vou traçar um caminho, aí eu vou definir a minha estratégia, né? Entendendo esse ambiente que a gente vai falar mais, a gente vai falar sempre, mas de maneira mais enfática na unidade 3, tá? Então esse ambiente tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. E aí quando a gente vai pensar esse caminho, né, para atingir esse objetivo, a gente tem que levar em consideração essas duas frentes, tá bom? Então estratégia é isso, é esse caminho para atingir de maneira adequada o objetivo, a meta, o desafio que a gente se propôs. E olha só esse quadro, né? Então, veja, existe um ambiente atual e existe um ambiente futuro, né? Então, você sai de um determinado ponto e com objetivo, né, com visão no futuro, aonde você quer chegar. Então, quando você traça a estratégia, você vai traçar a forma que você vai sair do seu ponto atual e vai atingir o seu ponto futuro, que é o seu objetivo. Então, existem vários caminhos que você pode tomar. E você, quando define a estratégia, você define qual caminho você vai tomar, né? Várias formas de alcançar aquele objetivo existem. E você avaliando, né, as suas condições, o seu ambiente, onde você está inserido, a sua equipe, enfim, o seu produto, o seu serviço, avaliando uma série de condicionantes, você define qual desses muitos caminhos que existem para você atingir o seu objetivo. E aí, esses caminhos, eles precisam ter uma direção. Então, o foco tem que ser nesse objetivo. Então, tem que estar tudo muito alinhado, tem que estar muito direcionado, senão a gente se perde. Se você sai, por exemplo, vou viajar, vou sair de férias, vou de carro, né? Então eu vou sair de uma determinada cidade para outra cidade. Aí você chega na saída da sua cidade e olha, tá, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda?
Se você não tem um mapa, se você não sabe exatamente por onde você vai passar, qual caminho você vai trilhar, você pode pegar qualquer direita ou esquerda, que provavelmente você não vai chegar aonde você se propôs, né? Você precisa saber qual é o caminho, qual estrada pegar, por onde você vai passar, quais as dificuldades, se tem pedágio, se não tem pedágio, se a estrada está em boas condições, tudo isso você precisa saber. Então, é como está aí no slide para vocês, né? Tem que estar tudo muito alinhado, tem que estar tudo muito planejado, senão você vai ficar se batendo ali como as setas, né? Uma se batendo na outra e você não vai conseguir chegar ao ponto que você se propôs, ao objetivo da sua organização, certo? Então, é muito importante que quando a gente pense de estratégia, a gente pense em direção, a gente pense nesse alinhamento. E aí vamos entrar nos 5 P's da estratégia. Lá do Mintzberg, lembra que a gente começou falando? Então, o que são esses 5 P's? Né? Vamos tentar entender. Olha aí vocês têm eles descrito. Então, é entender a estratégia como plano, como pretexto, como padrão, posição ou perspectiva. E o que quer dizer isso? Bom, se a gente entende que a estratégia é uma forma de chegar a um objetivo, se eu tenho a estratégia como plano, este é a forma, é o caminho que eu vou escolher para chegar ao meu objetivo. A mesma coisa para pretexto, para padrão. Então, entender os 5 P's é entender que tipo de estratégia você vai adotar para atingir o seu objetivo. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a estratégia como plano. Então, a definição é curso ou ação, é diretriz, é um plano, é como a palavra mesmo significa, é uma forma de você pensar a sua ação que tem que ser previamente preparada, consciente, deliberadamente pensada. Então, você tem que parar e pensar sobre como você vai atingir o seu objetivo. Traça isso, traça esse curso e a partir do momento que você faz isso, você tem um plano. Então, as estratégias como plano são preparadas previamente, elas são refletidas, elas são conscientes, né? Elas são deliberadamente pensadas, não é nada por acaso, tudo é deliberado. A estratégia como pretexto. Quem nunca usou essa palavra, pretexto? Eu vou arrumar um pretexto para ligar para namorada, eu vou arrumar um pretexto para sair à noite, eu vou arrumar um pretexto para não ir trabalhar, não é? Então, o que é o pretexto? É uma desculpa, né? É uma manobra, é uma forma de driblar uma situação, né? Então, brigou com a namorada, não dá para ligar para a namorada com cara de paisagem, oi querida, né? Então, tem que arrumar um pretexto. Olha, eu esqueci minha camiseta aí pronto, puxa a conversa e faz as pazes, não é assim? A mesma coisa, né? Não vou trabalhar, que pretexto eu vou arrumar? Vou fingir que estou doente? Aí precisa do atestado, não vai dar, né? Mas é isso, são essas desculpas que a gente dá para se atingir um fim. A estratégia como pretexto é isso também, é uma manobra para iludir o concorrente. Então, você desperta a atenção do concorrente para um ponto e, na realidade, você está atacando o outro. Então, por exemplo, você faz uma promoção de um determinado produto, o seu concorrente fica preocupado que o seu produto vai vender mais que o dele, aí entra ali na concorrência também, começa a baixar o preço dele também, e aí ele está preocupado com essa baixa do preço, e o que você está fazendo? Na realidade, você está lançando um produto novo, mas ele ficou preocupado aqui com o seu preço baixo e não percebeu que você ia lançar um produto novo, diferenciado, com valor agregado, que ia ter uma posição diferente aí no mercado. Então, você usou uma estratégia como pretexto, você enganou o seu concorrente num bom sentido, né? Você, por exemplo, fez o preço baixar, ele prestou atenção e você lançou um produto. E aí você driblou o seu concorrente. Então, essa é a estratégia como pretexto. A estratégia como padrão. O que é padrão? Padrão é uma coisa que se repete, é uma coisa que vira quase que uma regra, né? Então, a mesma coisa dentro das organizações. Você tem uma atitude, você tem uma linha de produção, você tem um processo que funciona muito bem, então você passa a adotar isso como padrão.
por exemplo, os números, né? Você identifica que a sua empresa vende bem quando ela vende, sei lá, R$ 1.000. Então, aquele é o seu padrão, né? Você tem que trabalhar ali dentro. Então, a mesma coisa, você cria um comportamento que se torna consistente. Sempre vai ser usado daquela forma porque aquela fórmula funcionou muito bem em determinado momento. É claro que tudo isso, independente do tipo de estratégia que eu estou falando, ela tem que ser revista com frequência. A gente vai falar mais à frente de avaliação e controle, tá? Mas só para a gente entender, o padrão é uma coisa que então se torna repetitivo, tá? Existe uma ideia por trás desse padrão que é estabelecido e aí todo mundo passa a cumprir aquela formalidade daquele padrão determinado. A estratégia como posição, né? Posição em relação a alguém, ou ao mercado, ao concorrente, né? Ou até em relação a um novo produto. Então, você tem que estabelecer, olhar para fora da sua organização e estabelecer uma posição. É um nicho de mercado que ainda não foi atendido e que você passa a atuar lá de maneira mais forte, então você firma, né, como padrão daquilo. Então, por exemplo, quando a Apple lançou os iPads, não existia ainda outras empresas que tinham os tablets, né? Então, ela tomou uma posição. Os tablets, né, eram dela. E aí a concorrência foi tentar ocupar aquele espaço também que ela já, por ter sido inovadora, ela já estava ocupando. Enfim, hoje a gente tem N modelos e ela não tem mais essa posição tão consolidada. Mas quando ela lançou, só tinha ela no mercado, então ela tinha uma posição bastante consolidada. Então, ela, de certa forma, adotou uma estratégia de posicionamento. A outra estratégia, a quinta e a última, é a estratégia de perspectiva, né? A estratégia de perspectiva é uma coisa mais interna. É perceber como a organização ela atua, né? Quais são as formas de pensar, as formas de atuar, os valores ali dentro, e ela passa a ser, não como um plano, por exemplo, traçado e determinado, mas ela é inerente a todo mundo que está ali dentro, ela é compartilhada pela ação propriamente dita. Então, normalmente, a estratégia de perspectiva, ela está na cabeça de quem criou a organização, a estratégia, né? E ela passa a ser assimilada pelos demais a partir do seu uso. A partir do momento em que ela vai sendo implementada, ela vai sendo compartilhada, apesar de não estar formulada, por exemplo, como na estratégia padrão ou na estratégia de plano. Então, essa é uma coisa mais tênue, assim, mas que é muito utilizada, principalmente nas pequenas empresas, em que o proprietário sabe onde ele quer chegar e todo mundo começa a trabalhar em prol daquele objetivo, mesmo sem saber exatamente qual é o objetivo final. Então, aí a gente tem, então, os 5 P's, que é muito falado. Quem trabalha com estratégia vai ouvir falar bastante desses conceitos, né? E eles são, apesar de as letrinhas serem semelhantes, eles são muito distintos entre si. Então, mas é fácil da gente considerar qual é cada modelo, né? Então, prestem bastante atenção nas características de cada um para não se confundir ou na prova ou quando forem usar aí em alguma organização. Tá certo? Bom, seguindo, a gente vai entender, então, a gente estava falando de estratégia. Agora vamos falar de planejamento. O que é planejamento? Bom, quando a gente sai de viagem, o que a gente faz? Um planejamento. Eu quero ir para tal cidade, eu quero passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Então eu tenho que ver ou se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Lá eu vou ficar como? Eu vou ficar num hotel 5 estrelas ou eu vou acampar na praia? Né? Como é que vai ser? E dinheiro, quanto é de dinheiro que eu vou levar? R$100, R$1.000? O que eu vou precisar? Como é que eu vou comer? Né? Eu vou levar comida daqui, se eu for de carro, eu encho o carro de coolerzinho, isopor e levo tudo a comida, não gasto lá. Ou não, eu vou de avião, não dá para levar comida, eu tenho que comer lá. Enfim, né? Eu vou com a família, eu vou com os amigos, como é que vai ser esse meu Réveillon no Rio? E aí você começa a planejar, não é?
exatamente a mesma coisa nas organizações, não é muito diferente disso. Então vamos tentar entender o conceito de planejamento aí para as nossas organizações, né? O planejamento pode ser conceituado como um processo, né? Não é uma coisa parada, uma coisa estanque, ele é uma coisa sempre em andamento, revisão, avaliação, melhoria, né? Então é um processo, como nossa viagem. Ah, queria ir de avião, ficou caro? Não, então vamos de carro, né? A gente está sempre avaliando e alterando. Então é um processo desenvolvido para alcançar uma situação futura desejada. A mesma coisa, queremos passar o Réveillon no Rio, é lá ainda no final do ano, então como que a gente vai se organizar para chegar até lá? Na organização da mesma forma, né? A gente quer melhorar a nossa qualidade, o que a gente vai fazer para lá no futuro poder ter um produto, de um serviço com uma qualidade melhor? Ah, queremos ampliar, ter a organização em outras cidades, em outros estados, o que a gente vai fazer para alcançar isso, para conseguir que essa empresa vá para outras regiões. Então, é um processo para alcançar uma situação futuro, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo. Bom, essas três palavras, elas podem ser confundidas. Muita gente usa como se fosse a mesma coisa, mas não é, tá? Então, o conceito de cada uma tem uma pequena diferença entre elas, mas que faz a diferença. Então, vamos tentar entender o que é cada uma delas. Eficaz. Eficaz é fazer da forma certa, tá? Atingir aquele objetivo que se propôs, fez certinho, ganhei a corrida, ótimo, você foi eficaz. Eficiente. Eficiente não é só fazer da forma certa, é fazer da forma certa e com o uso dos recursos da melhor maneira possível. Então, é ganhar a corrida, mas usando o menos combustível possível, por exemplo, tá? Ganhar o campeonato com o maior saldo de gols, né? Então, isso é o eficiente. O eficaz é o fazer certo e o eficiente é fazer certo com a otimização dos recursos que você tem disponível. E o efetivo? O efetivo a gente junta os dois, é ser eficiente e é ser eficaz, né? Então, a gente conseguir fazer dessa forma, a gente consegue ter uma ação mais efetiva. E o planejamento é isso, é pensar na forma que a gente vai atuar para atender a essas demandas, né? Atingirmos o nosso objetivo, fazendo certo, com o menor uso dos recursos possíveis, maximizando resultados, né? E atingindo aquilo que a gente se propôs no menor tempo, com o menor uso de recursos, enfim, né? Otimizando aí a nossa atuação, concentrando esforços e recursos pela empresa. Com isso a gente fecha o conceito de planejamento, que é pensar como que a gente vai atingir aquilo que a gente se propôs da melhor maneira possível, aprimorando o que a gente tem de bom e diminuindo a influência daquilo que não é tão bom para esse caminho nosso aí, tá bom? E aí, a gente vai tentar entender os níveis do planejamento estratégico. Olha só, o planejamento estratégico, ele não acontece só ali pela cúpula da organização, por quem pensa a organização como um todo. Ele acontece em todos os níveis, desde o estratégico até o operacional. Qual que é a diferença? Bom, lá no topo da pirâmide que vocês estão vendo aí, é o nível estratégico, é a alta administração, é quem pensa a organização como um todo, não se atenta muito aos detalhes, se preocupa mais com o amplo, com o geral, né? Os planos são mais genéricos, porque está mais atento ao que o ambiente externo pode influenciar aí na organização, né? Sabe muito bem aonde a organização quer chegar, qual é a visão, então tem uma preocupação muito como esse ambiente influencia, está focado no longo prazo, né? Então a alta administração não está preocupada com o dia a dia, ela está focada lá no futuro, no longo prazo e com esses planos mais genéricos, né? Então o planejamento no nível estratégico ele é mais genérico, focado mais na visão, os objetivos são mais amplos, mais genéricos e focada no longo prazo. Só que aí, essa estratégia traçada lá pela alta administração vai para o nível tático, que é o nível da gerência. E o que o pessoal do nível tático vai fazer? Eles vão começar a operacionalizar
aquela estratégia que foi traçada. Eles começam a pôr aquilo em prática, mais aí no cotidiano, nos departamentos. Então, eles vão começar a orientar cada departamento a respeito do que ele tem que fazer para atingir aquele objetivo traçado lá no nível estratégico. Então, o foco desse nível é mais no médio prazo e voltado aí para as ações mais dos departamentos, né? É o começo da operacionalização do planejamento. E na sequência, né, dos departamentos, vem para os supervisores, que é o nível operacional. Aí começa a entrar na rotina da organização. A visão por tarefas rotineiras. Aí é o fazer da organização. É o foco no curto prazo e define então os objetivos e os resultados de forma bem específica. Então, ali no operacional, como o próprio nome diz, vai se operacionalizar, né, as tarefas rotineiras ali da estratégia pensada. Então, retomando, no nível estratégico, mais amplo, mais genérico, com o objetivo no longo prazo definido pela alta administração. No nível tático, os gerentes, pensando mais na operacionalização dos departamentos, foco no médio prazo, ali com as ações mais de unidade de negócios e de departamento. Depois, no nível operacionais, com os supervisores, a visão então é nas tarefas rotineiras, foco no curto prazo e com resultados e objetivos bem específicos. Então, com isso, vocês percebem, a estratégia ela passa por toda a organização, né? Não é uma coisa que fica restrita, então, lá à alta administração. Tá? É importante entender isso, porque quando a gente for falar de planejamento estratégico, a gente vai ver que todo mundo aí tem que trabalhar em prol desse objetivo determinado, tá bom? Bom, e agora então vamos juntar o que a gente viu até aqui. A gente falou de estratégia, a gente falou de planejamento, então vamos juntar e vamos tratar agora de planejamento estratégico. Muito bem, o que é o planejamento estratégico? É a junção do que a gente vem falando até agora, né? Então vamos ver ali uma definição do caderno de vocês. É um processo de formulação e execução de estratégias organizacionais para buscar a inserção da organização e de sua missão no ambiente onde ela atua. Busca maximizar os resultados e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e efetividade. Veja, não é diferente do que a gente falou até agora, né? Então, é um processo, como a gente falou lá no planejamento, de formular e executar as estratégias, que são os caminhos, né? No caso das organizações, para buscar atingir aqueles objetivos que a gente se propôs, né, quando estava formulando as estratégias, e esses objetivos eles têm a ver com a inserção da organização nesse ambiente onde ela está situada. Né? Então, é como a organização vai atuar frente a esse ambiente que está aí, né? Ao mercado, aos vizinhos, aos concorrentes, aos fornecedores. Então, como é que a organização vai lidar com tudo isso? Né? Como é que para atingir aquele objetivo que ela se propôs? Então, começa aí a ideia da formulação do planejamento estratégico, buscando maximizar os resultados, ou seja, tentar tirar o máximo de proveito possível do que você tem, minimizando as deficiências, ou seja, não deixando que aquilo que você não está tão bom ainda te atrapalhe a atingir aquele objetivo que você se propôs, né? Utilizando as 3 palavrinhas que a gente já viu há pouco, eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, fazendo da melhor maneira possível, otimizando os recursos, minimizando os problemas. Né? Então, essa é a ideia por trás do planejamento estratégico. Vamos ver alguns detalhes disso. A gente, então, para falar do planejamento estratégico, a gente precisa falar das fases do planejamento estratégico. Né? O planejamento estratégico é uma coisa que vai sendo criada ao longo de um tempo e envolvendo, né, várias áreas da organização, e ela ocorre em basicamente 4 fases. Né? A primeira fase é do diagnóstico, é tentar entender qual é a história da organização. A gente vai detalhar cada uma delas. Depois a gente vai definir qual é a missão
da empresa, né? O que a empresa quer ser. Depois a gente vai ver os instrumentos prescritivos e quantitativos, ou seja, ver como é que a gente vai fazer para operacionalizar isso. E por fim, o controle e avaliação, como é que a gente vai ver se aquilo que a gente está planejando vai dar resultado. Assim de maneira geral, mas agora a gente vai detalhar cada um desses pontos. A primeira fase, que é a fase do diagnóstico. Quem nunca foi no médico e o médico disse lá, vou fazer um diagnóstico da sua dor de cabeça, da sua dor de garganta, da sua sinusite, né? O que é o diagnóstico? É tentar entender o que está causando aquela situação, o que produz aquele problema, no caso da nossa dor de cabeça, né, ou aquela posição que a organização se encontra, né? Então, a primeira fase do diagnóstico, a gente vai olhar para dentro da organização e tentar ver o que está acontecendo ali e depois olhar para o ambiente externo também para tentar perceber como é que é essa influência. Então, primeira etapa dentro do diagnóstico, que é tentar entender a organização como um todo. Então, dentro do diagnóstico, a primeira etapa é a identificação da visão, né? E a gente vai ter um capítulo só para falar de visão no caderno de vocês, que é as expectativas da organização, aonde a organização quer chegar. Depois a gente vai identificar os valores, o que é importante para aquela organização, quais são os seus princípios, quais são suas crenças, quais são a ética que aquela organização prega. Então, entender isso também faz parte do diagnóstico, e a partir disso você tem como atuar. Fazer uma análise externa, né? Tentar entender aonde a organização está inserida, quais são os pontos de oportunidade que ela pode ter por estar naquela situação, ou aonde estão as ameaças daquele ambiente para ela. E depois a gente vai falar lá na unidade 3 sobre especificamente desse tipo de análise. A análise interna é olhar para dentro mesmo da organização e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos, aonde é que eu sou muito bom na minha organização e aonde é que eu estou com bastante problema e que eu preciso melhorar. E aí, apesar de ser um item da análise externa, que é a concorrência, no diagnóstico a gente ressalta um ponto específico para fazer a análise da concorrência. Por quê? A análise da concorrência é o seu principal oponente, né? A sua principal ameaça. Então, cabe um destaque muito especial para ela, para você entender muito bem. A gente não pode fechar o olho para o que a concorrência está fazendo. Tá? A gente tem que estar muito atento a isso, porque qualquer movimento da concorrência faz com que a nossa organização sofra de alguma forma, né? Então, a gente tem que olhar o espectro como um todo, mas um olho muito especial no que está sendo feito pela concorrência, tá? Então, isso entra na fase de diagnóstico como uma etapa separada, apesar de estar na análise externa também. Depois a gente, então, feito o diagnóstico, né, a primeira fase, vamos para a segunda fase, que é a missão. Então, a primeira coisa que vai fazer é o estabelecimento da missão. E a gente vai falar também sobre missão num outro momento e vamos detalhar, diferenciar bem certinho missão e visão. Mas aqui, só para a gente entender, traçar a missão, estabelecer a missão é dizer o motivo da existência da organização, a razão de ser da organização, por que ela existe. Então, isso tem que ficar bem claro para quem está lidando com o planejamento estratégico. Depois, estabelecer os propósitos atuais e os potenciais, ou seja, aonde a empresa atua e aonde ela pretende atuar de acordo com a missão que foi estabelecida, né? De acordo com a razão de ser daquela organização. E aí, estruturar os cenários. O que é isso, estruturar os cenários? É tentar entender lá no ambiente externo como é que as coisas vão se comportar no futuro, tá? E aí a gente perceber, bom, se o dólar subir, o que isso afeta na minha organização? O ano de 2018 será um ano eleitoral, o que isso afeta na minha organização? Então, é tentar entender, vai entrar uma nova lei ambiental, o que isso afeta a minha organização? Então, é tentar entender esse cenário, está ligado a um ambiente externo, e como que isso influencia no dia a dia da organização. O outro ponto é estabelecer a postura estratégica.
o que é postura, né? É como você se comporta, como você se posta. Então, é como a sua organização se posta frente àquele ambiente. Como é que ela vai enfrentar esses possíveis cenários que você fez aí o levantamento no item anterior, né? Como é que ela vai se posicionar frente a isso? Depois, estabelecimento de macroestratégias e macropolíticas. O que é isso? É estabelecer orientações gerais, né, no caso das macroestratégias, para a atuação. Né? Quais são os seus caminhos, né, mais amplos, né, para você gerar essa vantagem competitiva que se precisa estabelecer aí para qualquer organização, né? E as macropolíticas, as orientações gerais para a tomada de decisão. Quais são as políticas, as grandes políticas da organização para atuar frente a esses pontos estabelecidos ali, certo? Então, com isso, você estabelece a segunda fase, que é a fase da missão. A primeira, diagnóstico, a segunda, missão. E a terceira? A terceira são os instrumentos prescritivos e quantitativos. Então, instrumentos prescritivos, quando a gente vai no médico, o que o médico faz? Ele prescreve um remédio. Eu estava com dor de cabeça, descobri que a minha dor de cabeça, o médico fez o diagnóstico e entendeu que a minha dor de cabeça é sinusite. Então, ele vai me prescrever um remédio para sinusite. Não vai me prescrever um remédio para outra coisa, porque o diagnóstico deu que é sinusite. Então, os instrumentos prescritivos é isso, você faz um diagnóstico, estabelece ali a missão e aí você começa a traçar caminhos, traçar objetivos, enfim, que vão dar respaldo a isso que você levantou lá no diagnóstico e estabeleceu como missão. Tá? Então, os instrumentos prescritivos estabelecer os objetivos, os desafios e as metas. Então, objetivos é o que se pretende atingir, né, aonde você quer chegar. Os desafios continuamente, né, perseguindo esses desafios para atingir aquele objetivo que você se propôs lá na frente. E as metas são exatamente as etapas para se alcançar esse objetivo proposto. Então, os instrumentos prescritivos é isso, é estabelecer os objetivos, os desafios e as metas. Além disso, estabelecimento de estratégias e políticas, ou seja, estratégias é o caminho. Então, é o caminho para se atingir o objetivo. E as políticas são os parâmetros, os nortes, os definidores da tomada de decisão. São as informações que a cúpula, a alta administração precisa ter para adotar, para atingir aquele objetivo, para tomar uma decisão para atingir aquele objetivo. Então, a estratégia é o caminho e as políticas são os parâmetros para essa tomada de decisão. Estabelecimento de projetos e planos de ação. Então, o que é projeto? O projeto é o projeto da casa, quando vai se construir a casa. É o projeto da viagem do Réveillon, né, que a gente vai estabelecendo ali para poder viajar. Na organização também não é diferente. São trabalhos que vão ser realizados ali para se pôr em prática aquelas estratégias definidas. Então, se o objetivo é ser a organização, a empresa mais conhecida aí no final de um período, de um ano, por exemplo, esse é o objetivo. Qual é o caminho para atingir isso? Vamos investir fortemente em marketing, por exemplo. Então, qual é o projeto? É fazer com que esse investimento em marketing, então tem que contratar uma organização, uma agência para fazer as propagandas, onde vai ser feito, enfim, são projetos, vai ser projetos televisivos, projetos de outdoor, como é que vai ser isso, né? Então, são esses projetos vão sendo estabelecidos. Os programas, que são os conjuntos desses projetos, então você monta os projetos e vai juntando ali, conforme a semelhança entre eles, formando os programas. E os planos de ação é o fazer mesmo, como que vai ser feito isso tudo para se atingir aquele objetivo proposto, né? Então, esses são os instrumentos prescritivos. E os quantitativos? Bom, se a gente não tem recurso,
não adianta fazer os instrumentos prescritivos, a gente tem que saber quanto vai custar tudo isso para ver se a organização tem os recursos necessários para dar conta disso. E aí a gente fala de recursos, a gente sempre associa a recurso financeiro, mas ali também tem a ver com recursos físicos, de pessoal, né, de uma maneira geral, mas basicamente o orçamento, né, para desenvolver aqueles projetos todos e planos de ação que foram traçados. Não adianta a gente querer chegar à empresa mais conhecida do mercado, traçar um belíssimo plano de marketing e a hora que for olhar o caixa descobrir que não tem dinheiro para fazer quase nada, não vai conseguir. Então, tem que estar tudo muito alinhado, os prescritivos com os quantitativos. Tá? Então, esses dois itens têm que estar bem alinhados, senão não se consegue atingir aquele objetivo proposto quando definido lá na missão da organização. E, por fim, a fase de controle e avaliação. Gente, essa fase, ela não pode ser pensada lá no final. Faço, chego lá no final e eu olho para ver se deu tudo certo. Aí não deu? Né? E aí você tem que refazer tudo de novo. Então, essa fase ela tem que ser feita continuamente, constantemente. O tempo todo tem que ser feita uma avaliação do que está acontecendo, um controle do que está acontecendo, para não chegar ao final com um problemão. Então, assim, um exemplo bem grande, assim, imagina uma indústria automobilística que resolve olhar se o carro ficou bem feito no final. Aí ele descobre que o carro ficou lindo, maravilhoso, na cor certa, com o estofamento, tudo bem certinho. Aí quando abre o capô, olha e descobre que só faltou o motor. O carro está lindo, maravilhoso, mas o motor não encaixa ali naquele espaço que foi planejado para isso. Então, o que adiantou o carro estar lindo, bonito, com o estofamento bacana, na cor certa, e não ter o motor para andar? Mas aí descobriu só lá no final. O que faz? Desmonta o carro e tem que montar o carro todo de novo. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser verificado ao longo de todo o processo. Se a gente na cozinha, não adianta depois que pôs lá uma tonelada de sal, chegar no final e provar e dizer, ui, ficou salgado. Não, tem que ir pondo de pouquinho e provando de pouquinho para evitar que fique salgado no final. Então, essa parte da avaliação e do controle, o que mais vocês têm que refletir a respeito é isso, é que ela acontece durante todo o processo, tá? Desde o momento da concepção até o fechamento, ela vai sendo feita. Por quê? Aí dá tempo de você corrigir alguma coisa que não está funcionando muito bem. Aí você vai fazendo as pequenas adaptações e no final você atinge aquele objetivo que você propunha, do que chegar no final e aí ter que fazer um grande conserto e aí não tem mais recurso, não tem mais tempo, não tem mais pessoal e aí pronto, você está com um problema na sua mão. Então, essa fase é muito importante frisar que ela acompanha todo o processo. Certo? Muito bem, a gente fica por aqui na unidade 1, vejo vocês na unidade 2.